Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Suzana. Eu sou professora de Sociologia do Pré-Universitário Popular Alternativa. Vou apresentar para vocês hoje mais uma aula sobre temas e conceitos das ciências sociais que são trabalhados no ensino médio. O tema da aula de hoje é a Escola de Chicago. Essa escola teve seu desenvolvimento entre os anos de 1915 a 1940. Primeiramente, eu gostaria de lembrar vocês, né, que na história da sociologia a gente pode identificar diversas histórias, diversas escolas, vamos dizer assim, né, desde a apresentação dos autores clássicos, como a gente viu lá em Marx, Weber, Durkheim, entre outros, né, no final do século XIX, eles vinham apresentar suas teorias, suas ideias, suas concepções, né, em que a gente pode dizer que se fundou uma escola de pensamentos, uma escola das ideias, né, assim como com autores que vieram depois, durante o século XX, que focaram mais seus estudos, suas pesquisas para a prática da sociologia em si, né, apresentando métodos, técnicas de pesquisa, a gente pode dizer que houve uma escola metodológica, né, mas a gente não pode deixar de ressaltar as escolas enquanto instituições, organizações que contribuíram para o desenvolvimento dessas pesquisas, né, pela divulgação desses resultados. Então, são imensamente importantes a gente relevar um pouco a importância dessas escolas. Entre elas, nós temos a Escola de Chicago. Eu trago um pouquinho aqui para vocês a história da Universidade de Chicago, né, que foi fundada em 1892 a partir da doação de um milionário, o Rockefeller, né? No início, ela começou com poucos professores, entre eles tinha o Abbas Mal. O Abbas Mal, ele foi o primeiro professor de sociologia da universidade e também foi chefe do primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos. E ele foi responsável também por fundar a primeira revista de sociologia, o Jornal Americano de Sociologia. Então, o Ismael teve grande contribuição para essa escola. Eu lembro aqui para vocês que uma escola ou teoria sociológica, né, ela surge quando pesquisadores situados em determinados momento histórico, né, possuem objetos de pesquisa semelhantes e sistematizam seus métodos epistemologicamente. Então, o Small ele conseguiu fazer isso. Ele reuniu dentro da Universidade de Chicago pessoas que estavam interessadas não só em ensinar sociologia, mas também a editar o jornal de sociologia americana, né, e a fazer pesquisa. Então, as pesquisas quase sempre eram realizadas dentro da cidade de Chicago, por ser mais próximos ali, né, e ela tornou possível a produção de material que foi acessível depois a todo o público americano, ainda mais, principalmente em cidades da Europa também, como a Alemanha, como a França, começaram a ter acesso ao conteúdo que era publicado pela revista, divulgando ainda mais as teorias da Escola de Chicago, né? Então, a Escola de Chicago ela também ficou conhecida como teoria ecológica criminal ou da desorganização social, porque ela tinha como expoente atribuir, né, à sociedade e não ao indivíduo as causas do fenômeno criminal. Um pouco como a gente viu lá no interacionismo simbólico, né, que ele estudava o indivíduo criminoso, né, como um indivíduo que não era mau, mas ela buscava analisar as condições que o tornaram mal, né, que o levaram a ser mal. Então, tipo, colocavam mais a culpa na sociedade do que no próprio indivíduo pela sua maldade. Né? Nós temos Ernest Burgess, que também foi responsável por desenvolver a teoria das zonas concêntricas, porque uma das características da Escola de Chicago era mapear a cidade de Chicago, considerando os fenômenos sociais. Então, o Ernest Burns, através dos seus estudos, né, das suas pesquisas, ele fundou essa teoria das zonas concêntricas, em que ele afirmava que quanto mais próximo do centro, né, da cidade, nas zonas que ele considerava de distrito comercial, zona de produção ali, quanto mais próximo dali, maior era o índice de criminalidade. Enquanto mais afastado nas zonas de área residencial ou zonas de baldeação, menor era essa criminalidade. Então, a Escola de Chicago, ela tinha uma abordagem através totalmente da pesquisa empírica, né? O Abismal, ele fazia pergunta para os seus alunos que só podiam ser respondidas de forma empírica. Então, ele instigava os alunos realmente a ir a campo, através das metodologias muito aplicadas, que era muito aplicada na época pela antropologia, a escola de Chicago começou a utilizar os métodos, né,
como estudo de campo, observação participante, análise de documentos pessoais, como diário, cartas que os imigrantes trocavam entre eles. Então, a sociologia começou a possar de metodologias, de técnicas, de pesquisas que antes eram utilizados mais pela antropologia, né? E ele se aproximava mais de uma espécie de um jornalismo investigativo, como se os alunos fossem repórteres que tivessem que ir atrás das notícias, atrás dos seus objetos de estudo. Então, essa foi uma característica muito marcante da escola de Chicago, o empirismo. Né? Grandes contribuidores também para essa escola foram o William Thomas e o Florian Zerneck, né, que junto com o Small, eles produziram muito conteúdo coletado através de pesquisa empírica, né, com os imigrantes. Como o Small ele era um pastor protestante, ele tinha muito essa preocupação com os problemas sociais que afligiam os Estados Unidos na época, que não eram muito diferentes dos de hoje, era a pobreza, era a imigração. Então, eles costumavam ir a campo investigar esses fenômenos sociais, né? E os três, eles conseguiram juntar, né, um trabalho teórico, né, um conteúdo teórico muito grande de pesquisas e estudos relacionados aos imigrantes e à pobreza, tentando comprovar que nem sempre um estava relacionado com o outro, né? Então, esses estudos realmente permearam contraporam muitas outras teorias que eram divulgadas sobre a situação dos imigrantes na época, né? Vou passar aqui. Então, posso concluir, né, que a história de Chicago, a escola de Chicago, né, ela também ficou conhecida como sociologia urbana, porque como ela transformou a cidade de Chicago em si como um verdadeiro laboratório de investigação social, né, ela buscou estudar diversos fenômenos sociais que ocorriam ali, mas que depois, com o tempo, foi se comprovando que também se evidenciava em outras cidades. Porque conforme os alunos desses professores foram se formando e foram indo para outras universidades, em outras cidades, em outros países, eles foram levando essa geração, essa nova geração, né, que seriam os alunos, foram levando essa metodologia, essa forma de empiria, né, nas pesquisas para outras cidades, para outros lugares, tanto que depois muita gente dizia que a escola de Chicago já não se situava mais em Chicago, muito menos dentro da Universidade de Chicago. Na verdade, ela estava em outras cidades dos Estados Unidos que também estavam sendo desenvolvidos estudos com a mesma ênfase, né? Então, conforme foram indo as gerações de alunos, né, foram havendo evoluções nas suas concepções, nas suas teorias. Um dos alunos muito importantes da escola de Chicago, que nós vamos ver, que nem eu falei, né, sobre o interacionismo simbólico, ali nós temos o Goffman, né, o Goffman, nós temos também o George Meade. Então, o Meade, propriamente, ele era um professor que ele falava durante as aulas, né, e os alunos anotavam o que ele falava. E aí essas anotações depois todas juntas acabou formando o livro dele, um dos livros mais famosos, né, que foi Man, Self e Sociedade, que foi escrita pelos alunos do MIDI, né, que anotavam tudo que ele dizia em aula. O Goffman também foi um dos alunos da nova geração da Escola de Chicago, que deu muita contribuição. Então, a Escola de Chicago ela teve muitas influências, né, no funcionalismo da psicologia, na ecologia humana, na própria psicologia social, né, que depois a gente viu no behaviorismo também, não só no interacionismo simbólico, e são aplicados até hoje na interpretação, né, do método de estudo da linguagem, e como esses fatores intervêm na comunicação. Então, os estudos da Escola de Chicago se tornaram relevantes até hoje para os nossos dias, por causa que ela iniciou um processo que abordava os estudos da antropologia urbana, em que o outro se tornava o próximo, tendo o meio urbano o seu foco de análise principal, né? Então, por isso que ficou conhecido muito como sociologia urbana. E ela fez essa mescla entre os métodos de pesquisa da sociologia com a antropologia. Então, isso foi diferencial na Escola de Chicago, que faz ela ser lembrada até hoje na história da sociologia. Espero que tenha sido breve, não tenha sido breve e rápido demais, mas eu posso dizer para vocês que esse conteúdo está lá na plataforma, vocês podem rever quando quiser,
E qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me contatar pelos fóruns, pelo grupo do WhatsApp. Fico à disposição para responder as dúvidas de vocês, assim como aceito sugestões, críticas para próximas aulas. Fiquem à vontade e até a próxima aula. Obrigada pela participação de todos. Até.